verdade vos digo, os meios tecnológicos no plano espiritual já existem há muito tempo. Já faz e repousa como realidade diante de um princípio também da telepatia. Espero que o planeta Terra ainda alcance mais adiante, mais à frente, reuniões como estas, não mais com a utilização de apoio tecnológico, mas com a utilização da telepatia, o movimento da mente, para que por meio de projeções, por meio de envio de fluidos mentais, cerebrais, energéticos e espirituais, para como se fosse uma espécie de nuvem espiritual em uma quarta dimensão, em que todos se encontram em um grande salão, em um grande hospital para os tratamentos. Hoje, ainda estamos neste momento utilizando o Aparelho, né? apoio tecnológico, mas muito importante que avancemos as nossas consciências para que tais encontros, porque nada mais poderá ser como antes, caríssimos. Nada mais poderá ser igual a antes. A rotação do planeta Terra não tem como voltar a outras voltas anteriores. O planeta continua com suas voltas e frequências nos movimentos de rotação, de translação. Os pulsos universais e energéticos não têm como voltar atrás. O segundo, a hora, os minutos que se passaram não têm como você voltar mais para lá. É para frente. O olhar, consequentemente, observando no plantio do agora. Então, a humanidade está em um movimento muito importante para se adaptar à tão chamada nova era, à tão chamada expansão da consciência, principalmente as adaptações necessárias para o trabalho. Percebam que cada vez mais os trabalhos, os empregos, não sei como vocês classificam necessariamente, estão cada vez mais com a utilização tecnológica. Percebem? Não de forma aleatória, mas de uma maneira proposital. A humanidade está verificando que muitas coisas podem dar continuidade com o apoio tecnológico. Não é verdade, filho? Sim. Com o apoio tecnológico. Em um primeiro momento houve como se fosse um choque, como se o mundo estivesse parado, como se a vida não fizesse mais sentido por conta de uma ruptura, diante de uma ruptura da rotina. Mas, com um aprofundamento da sua própria respiração, conscientemente, observou-se outros sentidos, outros mecanismos para o encontro com as outras pessoas e, consequentemente, para a continuidade do essencial no seu trabalho, no essencial nas tratativas com outras pessoas. Liturgias tiveram que se adaptar, inclusive nossa. Liturgias tiveram que se adaptar. Algo que já é realidade há milhares de anos em várias colônias espirituais. Quiçá em colônias ainda mais conscientes, em que um simples pensar já materializa e já faz sentido diante da telepatia. Então, muito importante, caríssimos, prestarem atenção no repouso da matéria, para a projeção do seu espírito, os lugares em que você está sendo conduzido amorosamente pela espiritualidade,
para verificar a essência real de toda essa transformação, principalmente. Diante dessa transformação, não adianta em nada lamentos pelo que passou, pelo que poderia ser, saudosismo para o antigo, para o outrora. És o momento de experienciar cada vez mais o agora e, consequentemente, olhar pela janela a realidade que está posta para que cada um amadureça. Acredito que vocês ainda poderão vivenciar em um período de cerca de 20 anos à frente o amadurecimento do que hoje vocês estão vivenciando em termos de contato por meio ainda maior de apoios tecnológicos. Dá para entender, filho? De apoios tecnológicos. Os empregos estão em reflexão. Empregos que eu digo são cada um, não é? Dentro da sua expertise, não é? Se você é engenheiro, se você é médico. Os médicos estão utilizando a tecnologia para o atendimento, né? A distância atendimentos, também. Engenheiros, psicólogos, professores, outras profissões estão verificando que sim, é possível, com ordem, com disciplina, com comprometimento e com responsabilidade, é possível. Então, acredito que em 20 anos, este país deve vivenciar realidades muito mais aprofundadas que hoje apenas representa o ponto inicial, o pontapé inicial para a reflexão das possibilidades que o apoio tecnológico bem aplicado, consegue entender, filho? Bem aplicado, porque o apoio tecnológico é parecido com o dinheiro. Existe uma neutralidade. Pode ser dado para o prejuízo ou pode dar para o benefício. Isto está posto. Nada mais será como antes. O planeta jamais será como antes. Que bom, caríssimos. Tão a nova era esperada. Este colapso para dar o próximo passo tão aguardado, estudado. Que bom que nada mais será como antes. Viver a vida na vida e deixar para viver a morte na morte. Eis um grande aprendizado. Não adianta querer antecipar como seria ou como será a transição pelo processo da morte. Somente saberá aquele que estiver efetivamente no processo da ruptura da limalha energética do fio de prata, que liga o espírito à matéria. As outras pessoas não têm como experienciar tal momento até que chegue oportunamente a hora de cada ser humano de experienciar a morte. Então, aconselho que, no lugar de quererem antecipar o vivenciar a morte, em termos de todas as situações de ensinamentos, vivenciem a vida. Tenham esperança na vida. Não desistam da vida, porque é isto que está posto. Não fique com o olhar na morte enquanto você está na vida. Olhe para a morte quando você estiver na morte. Um processo natural da evolução humana e da evolução espiritual. Os trabalhadores da luz, pretos velhos, caboclos, mestres, os orixás, digníssimos, guardiões,
estão todos na guarnição e fazendo seus trabalhos diante das batalhas energéticas que estão sendo empreendidas. Verifique como está efetivamente a sua conversa com a espiritualidade. Saia da barganha espiritual. Parem de dizer que você está fazendo tudo e as coisas não estão dando certo. Que as coisas não estão dando certo no seu tempo e no seu egoísmo de querer que a espiritualidade sirva a você. Mas lembre-se, o corpo espiritual não está aqui para servir exclusivamente os seus desejos egóicos. Prestemos atenção que os pretos velhos, caboclos, legiões de Bezerra de Menezes, orixás e tantas outras falanges do bem e extradimensionais estão aqui para resguardar a ordem e a disciplina planetária. Como verdadeiros professores, coordenadores e diretores de uma grande escola que se chama Planeta Terra. Comportem-se como alunos. Alunos prestando atenção nas aulas práticas que são empreendidas diariamente para vocês. Ebulições de sentimentos, de emoções, estados febrios, momentâneos, o corpo um pouco febril, a coluna um pouco fragilizada, a mente um pouco entorpecida, como se estivesse um pouco tonto, similar a crises de labirintite, mesmo a pessoa não tendo o diagnóstico de labirintite, tonturas diante da calibração que o planeta está passando. Entrar na egrégora de orações, na intenção do equilíbrio de tudo que está posto agora, é a solução, é o caminho para o agora. Quer servir à espiritualidade? Então se coloque à disposição da espiritualidade. Como um verdadeiro trabalhador da luz, concentrado nos seus afazeres energéticos e espirituais, não lembrando tão somente da espiritualidade, quando a dor bate à sua porta, quando o calo aperta em seu pé. Observe como está a sua relação com a espiritualidade. Que relação está posta entre você e a espiritualidade? Estar num tratamento espiritual como o de hoje, com o apoio tecnológico, somente para aqueles que acreditam e empreendem tecnologias vibracionais da mente, já garantindo esse avanço para a telepatia, que é para onde desejo que vocês avancem, e não tão somente ainda no estado pueril de ver para crer, de desafiar a espiritualidade em processos de barganha, de toma lá e eu pego com a outra mão. É muito importante refletir, cada um que está em presença conosco, refletir um pouco como está a sua relação com a espiritualidade. Estás buscando a falange dos guardiões, Exus, Pombagiras, Marias Padilhas, para satisfazer desejos tão somente da carne pueris? Ora, caríssimos, esses nobres guardiões são seres evoluidíssimos, guardiões das zonas mais abissais, para que o caos não tome conta do planeta Terra. Aos nobres pretos velhos, façam os tratamentos com amorosidade diante desses digníssimos médicos, psicólogos, filósofos, sábios da espiritualidade, sociólogos da espiritualidade.
sigam com fé. Aos nobres caboclos, esses seres que são guardiões das chaves, das portas, do acesso à espiritualidade por meio da ancestralidade, por meio das suas raízes da matéria e acesso aos seus registros espirituais. Aos orixás, forças e frequências que mantêm vivo este planeta, num pulsar de vida para este planeta. Aos nobres mestres e falanges, não só de Bezerra de Menezes, mas de tantas outras falanges de médicos espirituais, recambiando espíritos que ainda estão entorpecidos, já tendo deixado a matéria e não aceitando o estado espiritual que agora se reveste. Ajudemos a todos, pretos velhos, unidos com seres humanos, garantidores dos seus lugares, dos seus posicionamentos. Tenham sempre em seus lares, caso seja oportunizado, e faça a verdade em você, um pequeno altar, onde você sempre deixa uma flor, onde você deixa um cristal, onde você deixa alguma imagem que te represente algo, se assim for entendido necessário. Acenda uma pequena vela, com aroma ou sem aroma, pelo menos uma vez por semana, para que o campo energético esteja ali sempre estabelecido, vibratoriamente, você sabendo que ali é o seu ponto de orações. O ideal seria que em cada lar tivesse um local de orações, um altar. Eu digo altar porque é mais fácil, não é? Oratório, altar, né? Um oratório, um altar, um ponto de reflexão. Qual o local da sua casa que representa um ponto de reflexão? Muitas vezes não existe. Tenho certeza que você, para entrar em prece, basta que você feche seus olhos, se assim for oportunizado, e acessa a espiritualidade. Sim, mas vocês ainda estão em uma mente tridimensional. E uma mente de tridimensional ainda precisa da simbologia. Ainda precisa da simbologia. Caso contrário, muitos de vocês não tirariam fotografias. Os registros ficariam tão somente na mente. Compreende o que eu estou falando? Isto representa uma mente tridimensional. Ainda precisa da fotografia para congelar aquele momento e ali refletir todas as emoções congeladas em uma imagem. Aquele lugar em que você sabe que ali era o seu ponto firmado de luz. Toda a sua casa é um ponto de luz, transformado em um templo sagrado. Preservem a sua casa. Preservem a sua casa. Perceba como está a energia da sua casa, que outrora recebia tantas pessoas, entra e sai de tanta gente. Perceba quando você resguardou mais a sua casa, a energia pode ter mudado para melhor muitas vezes. Tenha a sua casa como um templo sagrado, como aquele lugar, o abrigo energético e espiritual que você deve beber de paz, de tranquilidade, de harmonia. Aproveite esse templo sagrado.